Olá, queridos. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida, sua família. Este amigo que vos fala, o pastor Sérgio Santos, à luz das Escrituras. E nesta hora tão abençoada, gostaria de convidar você que ainda não é amigo deste canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, para que todas as vezes o YouTube possa comunicar a você que nós temos mais um novo vídeo com o objetivo de edificar você, mas também levar você mais uma porção do conhecimento das Escrituras, que é a infalível Palavra de Deus. Muito bem, nós estaremos nesta hora nos embasando no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Nós falamos na aula anterior, do curso de teologia, curso básico de teologia pelo IBADEP, falamos sobre o Evangelho segundo escreveu Mateus. Agora estaremos abordando um pouco a respeito do Evangelho segundo escreveu Marcos. E a primeira coisa que precisamos observar é que dos 4 evangelhos, Marcos é um dos mais curtos, tendo ali em si 16 capítulos apenas. E, além disso, que é uma característica do Evangelho segundo escreveu Marcos, ele também vai trazer uma linguagem grega, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, uma linguagem grega, mas uma linguagem simples de se entender no seu contexto, Então, nós vamos ver algumas outras curiosidades também a respeito não só do Evangelho segundo escreveu Marcos, mas também sobre a pessoa do próprio escritor, que é o próprio Marcos, E uma das curiosidades, já abrindo assim a nossa palestra sobre o Evangelho ou o escritor Marcos, é que possivelmente Marcos tenha sido apenas o escritor do Evangelho, mas esse Evangelho que nós conhecemos segundo Marcos, ele na verdade, ele traz consigo as memórias do apóstolo Pedro. Se você tivesse que indicar uma pessoa, além dos 4 evangelistas, do Evangelho, além de Mateus, Marcos, Lucas e João, se você indicasse ou desejasse ouvir, os registros de um dos 4 evangelhos, de um outro personagem, qual seria, em relação aos discípulos de Jesus, que você desejaria que fosse escrito ou ouvir? Seria muito interessante se nós tivéssemos um evangelho segundo escreveu Pedro, não é verdade? Pelo fato de Pedro ser aquela pessoa, muito dinâmica no contexto da fala, porque ele falava pelos cotovelos, e dele ser alguém muito que se posicionava muito, em relação a Jesus, e seria muito intrigante ouvir algo a respeito de Pedro no que diz respeito aos evangelhos. Pois bem, esse pensamento, ele não é fictício, ele é verdadeiro. Se você um dia pensou, ou imaginou em um evangelho segundo o evangelho de Pedro, que eu não estou falando aqui dos evangelhos que antecederam a canonização, dos evangelhos, mas eu estou falando aqui do evangelho, os canônicos, Então, para sua curiosidade, se você não sabia, o Evangelho segundo escreveu Marcos, ele é um evangelho petrônio,
Por quê? Porque Marcos registrou as memórias ou os pensamentos de Pedro. Essa que é a verdade, certo? Esses registros aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos são justamente as memórias do apóstolo Pedro. Ou seja, Pedro ditou, né? Pedro falava, enquanto o apóstolo Pedro falava, alguns registros de alguns escritores da história da igreja do primeiro século vai dizer, vai conferir que o Evangelho segundo escreveu Marcos são registros ditados pelo apóstolo Pedro, tá certo? Conforme vai nos revelar um escritor chamado Papias, lá do século II, né? Ele vai registrar que as falas, os escritos de Marcos são as falas do apóstolo Pedro. Não só esse escritor do século II chamado Papias, mas Eusébio de Cesareia, também, que é um escritor e um dos reformadores da igreja, segundo a história do cristianismo, ele também vai registrar que Marcos escrevia as falas do apóstolo Pedro. Agora, Eusébio de Cesareia, lá no século IV, né, ele vai trazer esse registro a respeito do evangelista Marcos. Agora, a pergunta é, quem foi Marcos? Né? Quem foi Marcos? Nós vamos buscar um pouco desse relato de Marcos à luz da arqueologia bíblica, porque a arqueologia bíblica não deixa de ser uma ciência também da teologia, embora ela é uma ciência muito recente, é uma ciência nova, mas que já tem se expandido no nosso meio, né, no que diz respeito ao conhecimento teológico também, porque ajuda a ampliar o nosso raciocínio à luz de um contexto, à luz de fragmentos lá dos anos 2000, 3000, enfim, né? Então, a arqueologia bíblica ela vai nos trazer detalhes muito importantes que possa comprovar não só a autenticidade da existência de uma pessoa, não é? Mas também do seu convívio social naquela época, seja próximo ou distante do período que estamos comentando. Então, à luz de fragmentos da arqueologia bíblica e considerando os acontecimentos de 2000 anos atrás, porque os evangelhos foram escritos 2000 anos atrás, pelo menos o Novo Testamento, né? Se formos considerar o Antigo, nós teríamos aí os seus escritos do Antigo Testamento 3.500 anos atrás. Há textos, por exemplo, os livros de Segundo, Primeiro Reis, Crônicas, foram escritos 3.500 anos atrás. Já o Novo Testamento, nós temos aí uma base de 2000 anos, né, atrás. Esse é o período tanto do Antigo quanto do Novo, que podemos dizer assim, em relação aos seus escritos. Mas ainda assim, nós vamos nos embasar à luz do Evangelho segundo Marcos para buscar saber quem era Marcos, né? E já tendo essa posição, porque ele era um auxiliar de Pedro no que diz respeito aos escritos, né? Ele tinha uma parceria com o apóstolo Pedro e, portanto, nós temos o Evangelho de Pedro já de cara na nossa Bíblia. Se você não sabia, fica aí a dica e a informação à luz de um contexto da história, né? À luz de informações
de Papias, um escritor do século II, e à luz das informações de Eusébio de Cesareia, que também foi um escritor do quarto século. Então é importante a gente observar que o Evangelho de Marcos, ele vai trazer em grande parte as memórias de Pedro. Lembrando, abrindo aqui um parênteses, que Marcos também registrou acontecimentos sobre a vida, ministério de Jesus, porque ele também buscou esses registros, né, naquele documento que podemos chamar de documento que foram registros que antecederam a canonização dos 4 evangelhos, ok? Então, nesse sentido, usando esses pontos de fragmentos arqueológicos, nós podemos conferir que o evangelho segundo escreveu Marcos, ele é um evangelho petrino também. Haja vista que Pedro ditou, não é, a respeito de Jesus, e você vai observar que o apóstolo Pedro, trazendo como característica o evangelho de Pedro, escrito por Marcos, ele vai trazer ele vai fazer muita menção a respeito de Pedro mesmo, né? É no evangelho segundo escreveu Marcos que você vai observar Pedro falando dele mesmo, no momento que ele vai negar Jesus, que ele recebe aquela palavra de Jesus a respeito da sua própria vida. Enfim, Pedro vai escancarar um pouco ali dos seus momentos de fraqueza com Jesus. Então, é um evangelho que traz muito da personalidade do apóstolo Pedro. Mas ainda há um outro detalhe, né? Nos escritos do Evangelho segundo escreveu Marcos, é que você vai observar que a partir desse Evangelho nós vamos compreender que ele vai trazer consigo algumas minúcias, alguns detalhes importantes, porque esse Evangelho também vai revelar Jesus como o Evangelho messiânico, né? Vai revelar Jesus não apenas como característica do Evangelho de Marcos, Jesus como o servo sofredor, mas também como o Messias, né? E um outro detalhe importante é que, entre linhas, quando Marcos vai escrever e narrar a vida e ministério de Jesus, você vai observar que Jesus, na maioria das vezes que ele cura alguém, que ele faz algum milagre, ele chama essa pessoa e orienta ela a não revelar quem ele é. Ele diz, olha, não diga a ninguém que eu fiz isso. Ele manda ocultar o acontecimento que ele fez. Parece até que Jesus está não querendo se revelar quem ele é a priori, né? Ele está querendo aguardar um outro tempo para que isso seja revelado na íntegra de quem ele é. Então, nós estamos aqui, né, já buscando descobrir quem era Marcos, né? Então, vamos saber agora quem de fato era Marcos. Primeira coisa, nós já descobrimos que os escritos de Marcos são os pensamentos do apóstolo Pedro, porque Marcos foi um dos auxiliares do apóstolo Pedro em relação às cópias de suas epístolas, né? Lembra da primeira epístola do apóstolo Pedro? Tem a primeira e segunda epístola. Inclusive, há alguns indícios de que algumas epístolas, não se sabe por bem, ou a primeira carta ou a segunda do apóstolo Pedro, tenham sido registros e escritos do seu auxiliar, né? Podemos chamar Marco de um copista também, porque escrever era papel de um copista,
né, que era chamado na época de Seferim, né, o Soferim, que eram aqueles que escreviam aquilo que era ditado pelos seus mestres, e Marcos, a possibilidade de que Marcos foi um desses copistas de Pedro, um tipo de um secretário do apóstolo Pedro, e que algumas de suas epístolas, em relação à expressão grega usada na época, né, e Marcos tenha sido um desses copistas aí, e autores também de uma das epístolas de Pedro, né? Lembrando que Marcos ditava aquilo que Pedro falava, mas que Marcos também registrou acontecimentos da vida de Jesus, porque ele, certo tempo, até um determinado tempo, ele também foi discípulo do Senhor Jesus. Mas a pergunta que não quer se calar é: quem seria esse Marcos, né? Primeiro descobrimos que Marcos foi um auxiliar de Pedro e o autor, o escritor dos registros do Evangelho Petrino, que é o Evangelho segundo escreveu São Marcos. E ele era um auxiliar de Pedro, um tipo de um secretário de Pedro. A segunda coisa que precisamos saber em relação a Marcos, o escritor segundo o Evangelho de Marcos, é que Marcos foi um discípulo e que trabalhou com Pedro. Foi um discípulo de Pedro e que também trabalhou com o apóstolo Pedro na sua jornada, não é, como evangelista. E segunda coisa, segundo uma outra tradição, diz que Marcos, ele também foi um dos 70 discípulos de Jesus. Se lembra no capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Lucas, onde Jesus separa os 70 e envia eles, né, no primeiro verso lá do capítulo 10 de Lucas, Jesus vai dizer: rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara. Pois bem, alguns escritores da história, a exemplo de Eusébio de Cesareia, ele, que é um escritor do século IV, ele vai dizer que Marcos possivelmente foi um dos discípulos, um daqueles 70 discípulos que Jesus enviou, comissionando a pregar o Evangelho. E existe também um outro escritor do século II, chamado Hipólito, né? Ele vai fazer uma distinção entre Marcos, não é, dos 70 discípulos que Jesus enviou, lá no capítulo 10 de Lucas, né? Ele vai conferir que Marcos foi um dos discípulos que Jesus separou e comissionou, né, para o envio da evangelização. Só que a ideia que Hipólito tem a respeito de que Marcos foi um dos 70 enviados por Jesus é uma ideia muito pessoal, tá? Essa é a ideia de Hipólito, desse escritor, né? A diferença que existe no acréscimo de João Marcos, né, como se fosse um sobrenome dele, porque Marcos, o seu nome não é apenas Marcos, né, porque Marcos é um nome romano que o escritor segundo o Evangelho de Marcos recebeu. Mas Marcos também, Hipólito vai conferir isso, vai receber o nome de João Marcos. Então, nós temos aí um acréscimo do nome de Marcos, né? Conferido por esse escritor Hipólito, que é um escritor do segundo século, e ele vai receber esse nome de João Marcos. Então, nós temos aí como se Marcos fosse um sobrenome de João, né? Como, por exemplo, Paulo André, né? E raramente alguém que tem esses nomes compostos de um outro nome, raramente o primeiro nome é dito.
né? Por exemplo, eu tenho um filho chamado Sérgio Vitor, né? Que é o mais velho, mas eu raramente chamo ele de Sérgio. Eu costumo chamar de Vitor, mas o seu nome é Sérgio Vitor. Assim também aconteceu com Marcos, né? Ele recebeu o nome de João Marcos, né? Tendo em vista que esse Marcos, né, foi registrado assim, seu nome, lá pelos meados do século 50, né, ou 52 depois de Cristo, embora essa questão de data não vai influenciar muito no que diz respeito à biografia de Marcos ou de João Marcos. Mas o fato é que tem duas coisas que precisamos entender para ter uma compreensão sobre o escritor, né, que é Marcos, né? É que, primeiro, o nome João, ele é um nome judeu. O nome João, que é um nome judaico, né, em hebraico Rionahan, Ionahan, que significa, na sua transliteração, significa o Senhor da graça, né? Ou seja, é um nome que faz menção à graça do Evangelho, né? E é intrigante, né, saber que é justamente nesse período do Evangelho da Graça, onde Jesus vai trazer esse Evangelho da Graça, que é justamente João Marcos, um dos escritores do Evangelho. É algo muito intrigante, não? Então, João aqui é um nome judeu, que em hebraico significa o Senhor da Graça, Iohanan, quer dizer o Senhor da Graça, e o nome Marcos é um nome romano, que em latim significa Marte, que é referido, transferido a um deus pagão grego do século IV, né? Que é o período em que o Império Romano está lá inserido, né? Este nome Marcos é, é, atrelado, está ligado a esse Deus pagão, não é? Justamente por ele receber esse nome romano. Como os romanos aderiram os deuses gregos, né, que na época fizeram muita diferença, né, e trouxeram muita proeminência para o Império Romano no contexto do seu idioma, os romanos também aderiram os deuses gregos. E é claro que a única questão em pauta é que os romanos mudaram o nome desses deuses gregos para os nomes gregos, os nomes romanos, né? Por exemplo, Zeus, que era um deus grego, passou a ser Júpiter no idioma latim romano. Deméter foi Ceres, ou Ceres, a deusa dos cereais, que em latim é Ceres, né? Eros, que é o nome grego de um deus pagão grego, passou a ser para os romanos no latim Cupido. Então, a única coisa que os romanos fizeram foi mudar o nome grego para o romano, mas eles aderiram, e Marcos possivelmente recebeu esse nome por, quem sabe, dentro desse contexto, que é um fragmento arqueológico que eu estou trazendo para você aqui, dentro desse contexto, nós podemos dizer que João, por receber o nome João Marcos, seria filho de uma mãe judia e seu pai seria um romano, né? A Bíblia não vai dar registros do pai
de Marcos. Mas mais à frente você vai observar que a Bíblia vai dar registros da mãe de João Marcos, certo? Que possivelmente seria uma judia, ok? Então, muitos que naquela época tinham o nome de Marcos era justamente em homenagem aos deuses gregos daquela época em que estaria sendo vivenciado a existência desse escritor Marcos, ok? Então, provavelmente, Marcos, ou João Marcos, era filho de mãe judia, certo? E o seu nome judia, ou seu nome, melhor dizendo, que era Maria, em hebraico significa Miriam, né? Porque Miriam no hebraico significa Maria, e Maria do hebraico também significa Miriam. Então, morava em Jerusalém, ok? Então, nós temos aí, em relação à biografia de Marcos, nós temos aí essa questão do acréscimo de Marcos, que é João, é um nome judeu, né? Rio Naham, né? Que significa o Senhor da Graça, e o Marcos, um nome romano, né? Pelo fato de ser um nome ligado a um deus pagão, ok? Então, o pai dele não aparece, ok? Mas nós temos aqui uma possibilidade pelo nome, pela junção dos dois nomes, o nome judeu e o nome de descendência romana, nós temos aqui a possibilidade de que seu pai tenha sido um romano. Além dessa curiosidade, né? Além desse fato importante, nós, segundo a história da igreja, e aqui deixa eu abrir um parêntese, ler a história da igreja, buscar saber também sobre a biografia de muitos reformadores da igreja, né, vai ajudar você a compreender muitas verdades bíblicas, não só sobre personagens do qual estou falando aqui hoje, mas também sobre o contexto histórico da vida dos personagens, tá certo? Então, leia a história, ou a história do cristianismo, ou a história da igreja. Então, além disso, continuando a nossa fala, a história da igreja, né, cristã vai nos ensinar que em Alexandria, em um lugar chamado Coquitá, diz que quem fundou a igreja de Alexandria, né, que inclusive foi ali onde o idioma grego foi muito recepcionado, né? Inclusive Alexandre o Grande foi um dos responsáveis por trazer esse idioma grego para Alexandria, e uma região ali da Palestina onde muito cresceu nesse contexto do seu idioma, né? A possibilidade de que, segundo a história da igreja, de que Marcos foi o responsável por fundar a igreja ali. Quando ele se converteu ao evangelho do Senhor Jesus, juntamente com Pedro, ele foi fazer missões na Alexandria. E não só estabeleceu a igreja lá, mas segundo a história da igreja, Marcos foi um dos mártires da igreja ali, porque ali ele também foi martirizado em Alexandria. Isso pelos meados da data de 68 depois de Cristo, ok? Há uma outra questão em pauta também. De acordo com a biografia de João Marcos, ele cresceu assim, quando você vai observar que ele era filho de mãe judia e filho de pai romano, pelo fato de ter um nome judeu e um nome romano, o que nós vamos observar? Possivelmente, possa ser que Marcos foi um garoto que cresceu meio que confuso, né? Porque ele aderia, né, essas duas culturas diferentes
no contexto do convívio social e religioso da sua época. Imagine você agora tendo duas culturas entrelaçadas e que vai acompanhar a sua história de vida. É muito confuso essa questão, né? E isso é importante nós buscarmos entender, porque houve um momento em que, na vida de João Marcos, que ele sentiu muita dificuldade de seguir Jesus. Um dos escritores do segundo século, chamado Eusébio de Cesareia, ele vai registrar que Marcos ele não seguiu Jesus até o fim, né? Ele foi um daqueles que abandonou Jesus no meio do caminho. Por exemplo, você se lembra quando Jesus começou lá no Evangelho segundo escreveu João? No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6 e versículo 50, 52, até o versículo 60, Jesus vai começar a falar sobre a sua carne e o seu sangue. Ele diz, olha, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não é digno de mim. E a partir dali, o texto vai dizer que muitos dos seus discípulos deixaram de seguir ele e só ficou os 12. E Jesus se dirige aos 12 e diz, vocês também não querem ir embora? Né? E Pedro vai soltar a palavra e vai dizer, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens a palavra da vida eterna? Pois bem, o escritor Eusébio de Cesareia, segundo seus registros na história da igreja, vai dizer, porque Eusébio de Cesareia também acompanhou o ministério do apóstolo Pedro, e vai dizer que Marcos foi um dos que abandonaram Jesus naquele dia, naquele momento ali que ele apresenta que quem não comer da sua carne, do seu sangue, não tem parte com ele, né? Por dois motivos. Primeiro, porque isso para o judeu era uma tremenda de um escândalo, né? Comer a carne e o sangue de um ser humano, né? Que é fato que o que Jesus estava dizendo era algo simbólico, né? Não era algo literal, mas era simbólico. Como eles não tiveram esse entendimento a princípio, então muitos deles, judeus, se escandalizaram e foram embora. E Marcos foi um desses aí que abandonou o Senhor Jesus nesse momento aí. Alguns historiadores afirmam que João Marcos só vai voltar à fé cristã quando ele se encontra já depois, né, da ressurreição de Jesus, que Jesus é assunto aos céus, depois que ele se encontra com o apóstolo Pedro, nos meados do ano 43 depois de Cristo, na época do imperador Cláudio. Foi um dos imperadores do Império Romano, tá certo? Naquela época, no ano 43 depois de Cristo. Quando ele se encontra com o apóstolo Pedro, a história da igreja, segundo Eusébio de Cesareia, vai dizer que ele passa agora a ser discipulado pelo apóstolo Pedro, e não só isso, mas ele começa agora a auxiliar o apóstolo Pedro, e é nesse auxiliar como um copista, né? Ele começa agora a registrar tudo que o apóstolo Pedro fala a respeito da vida, do ministério, morte e ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus, ok? Então, Marcos passa agora a voltar a ser inserido no corpo da igreja nesse período aí. Nesse período, né, que ele auxilia o apóstolo Pedro, como nós já dissemos, ele também vai a Alexandria. E em Alexandria estabelece a igreja. E é nesse tempo aí, né, quando ele chega em Alexandria,
antes do seu martírio, é claro, estamos falando da existência do escritor segundo o Evangelho de Marcos, antes do seu martírio, em Alexandria ele encontra Barnabé. Isso nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 e versículo 12. E vamos ter um registro, se você tiver a Bíblia em mãos, você pode ver isso lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e versículo 12. Nós vamos ter esse seguinte registro aqui. Percebendo isto, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João. Maria aqui é a mãe de João, João Marcos, ok? João aqui é o João Marcos, não é João o apóstolo, ok? O quarto evangelista, não é esse João, é João Marcos, ok? Segundo escritor do Evangelho, segundo escreveu Marcos, também chamado Marcos. O próprio texto está explicando. Na casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, ou seja, na casa de João Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Então, esse texto vai nos mostrar que aqui, nesse período aqui, esse cenário, que Marcos vai conhecer a Barnabé, que também mais tarde se une ao apóstolo Paulo, né? Paulo aqui já é um convertido a Jesus e que vai comissioná-lo para a primeira viagem missionária, tá certo? E só que antes de falar sobre essa viagem missionária de Marcos, Paulo e Barnabé, é importante entender que provavelmente a mãe de Marcos seria uma líder do movimento cristão ali naquele período do século I e II. Porque você observe que quando Pedro sai da prisão, porque Pedro estava preso, o anjo, você conhece bem a narrativa, o anjo do Senhor vai libertar ele. Quando ele chega na porta da casa da mãe de Marcos, que é Maria, não é? Então, Rode é uma das empregadas da casa e ela vai atender. E aqui eu abro um parênteses como um rodapé para a gente entender. Raramente uma casa simples, uma casa de um convívio pobre, teria uma empregada doméstica em casa. Então, nós vamos entender que Maria, a mãe de João Marcos, além de ser uma líder, né, uma líder daquele movimento cristão do primeiro século, ela também possivelmente seria uma pessoa de uma estrutura econômica alta, né, de um nível econômico alto, ou seja, seria uma pessoa de posses, né? E uma outra questão também aqui é que se essa casa tinha uma empregada e era uma casa bem requisitada no contexto de nobreza, então possivelmente essa casa era uma casa grande, era uma casa que possivelmente teria até um cenáculo em cima, na parte de cima da casa, que era um lugar espaçoso onde se fazia refeições e outras atividades, como, por exemplo, reuniões, né? Então, é importante a gente entender essa questão, até porque se Maria era uma líder do movimento cristão, onde os apóstolos se concentravam na casa dela, possivelmente
esse cenáculo, essa área que era chamada de um espaço para se fazer refeições, possivelmente seria o lugar onde os apóstolos se reuniam para orar, porque era um ambiente também de oração, já conhecido no templo do primeiro século como um cenáculo, que era um lugar onde eles se reuniam para orar ao Senhor. E o próprio a narrativa do texto vai dizer que eles estavam ali em oração. Então, é viável dizer que aquele espaço era um cenáculo em que eles ali estavam. Então, foi nessa casa, tá? Foi nessa casa que João Marcos e os discípulos estavam reunidos e que Pedro se dirigiu para se encontrar com seus outros discípulos naquele momento. E essa casa certamente era, como eu já disse, tendo como característica, era grande e que, por sua vez, em cima dela havia o cenáculo, tá certo? Que era uma espécie de tenda, podemos chamar assim. Era armada com o objetivo de realizar algumas das refeições. E não só isso, mas também de concentrar as pessoas para orações e outras atividades que assim pudesse assim fazer, tá certo? Então, a observação aqui é que os discípulos não só oravam ali, eles congregavam ali também. Ou seja, a casa de Maria, a mãe de João Marcos, era um tipo de uma igreja ali. Daí, nós não temos a dificuldade de dizer que aquele ambiente, aquela casa, ela seria exatamente um cenáculo, à luz do que a palavra de Deus vai nos ensinar, certo? Porque a Bíblia vai chamar de cenáculo, né? Esse espaço aí. E nesse capítulo 12, que nós lemos aqui, em versículo 12, diz que Pedro foi para a casa de Maria, onde os discípulos congregavam e oravam. Ora, se ali onde Pedro se dirigiu, e foi exatamente onde os discípulos estavam, eles estavam orando e congregando, então podemos dizer que a casa de Maria era uma das primeiras igrejas estabelecidas dentro de Jerusalém, porque esta congregação e esta casa estava dentro de Jerusalém, certo? Então isso aqui é algo importante. Agora, veja, no capítulo 1 e versículo 13, o texto vai dizer algo muito importante a respeito dessa casa de Maria, mãe de João Marcos. Veja o que diz o versículo 13. Versículo 13 diz, então, o 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Verso 13, quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Acharam-se presentes Pedro, João, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, enfim. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dela. Veja, nos dar a entender que esse lugar aqui, onde eles foram se reunir quando Jesus é assunto aos céus, e é exatamente onde Jesus diz, vão e esperem a descida do Espírito Santo, no cenáculo onde eles se reuniram, cerca de 120 pessoas, é justamente a casa de Maria, a mãe de João Marcos. E esse cenáculo onde o Espírito Santo desce é justamente a casa de Maria, ok? É esse aqui o cenáculo, né?
em Marcos capítulo 14 e versículo 14, onde Jesus ele vai mandar os discípulos ir ao encontro de um homem, né, que vai ter um cântaro na cabeça. Jesus vai mandar os discípulos pedir para esse homem preparar o lugar da ceia, porque ele vai realizar a Páscoa com os discípulos, a sua última ceia. Esse homem que está com cântaro na cabeça, ele possivelmente seja João Marcos. Por quê? Porque era na casa da mãe de João Marcos que esses encontros eram realizados. E este ambiente onde Jesus vai fazer a ceia, realizar a ceia, é justamente no cenáculo. E se era no cenáculo e numa casa, essa casa certamente seria a casa da mãe de João Marcos, ok? Então, que ajudou. E é claro, é bom lembrar que aqui, nesse meio tempo, é possível que João Marcos já não seguia mais Jesus. Lembra que ele deixou Jesus, né? Foi um daqueles que abandonou Jesus, quando Jesus falou, quem não comer da sua carne e não comer do seu sangue? Pois é, nesse período João Marcos já não seguia Jesus. Mas, como ele era filho de Maria, e Maria era exatamente uma das líderes do judaísmo, do cristianismo, e que estava na sua casa a congregação, possivelmente, né, ele, obedecendo a sua mãe, foi e realizou exatamente esse preparo, ele preparou, não é, exatamente esse espaço onde Jesus mandou os discípulos procurar esse homem com cântaro na cabeça para preparar a ceia. É claro que um homem encontrado com um cântaro na cabeça é uma outra questão em pauta, porque isso não era um costume dos homens daquela época ter cântaro na cabeça. Isso era um hábito das mulheres. Mas isso é uma outra questão que nós não vamos entrar em detalhes agora, ok? Mas o fato é que os discípulos encontraram esse homem com um cântaro na cabeça e possivelmente esse homem seria João Marcos. Há uma probabilidade também que João Marcos seria aquele jovem, melhor dizendo, que nós vamos encontrar um registro no mesmo evangelho segundo escreveu Marcos, né? No capítulo 14, versículo 52, vai registrar que quando Jesus é preso no caminho de Jerusalém, um jovem aparece no meio da multidão enrolado com lençol, seguindo Jesus de longe. Alguns escritores, a exemplo de Eusébio de Cesareia, vai dizer que esse jovem possivelmente foi João Marcos, que, por sua vez, ele já seguia Jesus de longe. Como ele já não estava próximo a Jesus, é possível que ele, na curiosidade do seu ser, passou a seguir Jesus de longe, enrolado no lençol. E, para a tristeza dele, né, a narrativa do texto vai dizer que um dos soldados o viu, né, e tirou o lençol dele, fugindo ele assim despido do meio da multidão. Mas ainda assim conseguiu fugir. Então você observa que João Marcos, ele estava seguindo Jesus, mas seguindo Jesus muito distante. Em Atos, no capítulo 12 ainda, versículo 25, nós vamos encontrar agora Barnabé e Saulo, que vão levar João Marcos para uma viagem missionária. Isso nós vamos ver no capítulo 13 e versículo 4 de Atos dos Apóstolos, que foram a Chipre
e Marcos foi com eles, né? Nesse período, alguns escritores da história vão dizer que João Marcos já havia se encontrado com o apóstolo Pedro, já no ano 43 depois de Cristo, e Pedro havia discipulado João Marcos e ele havia voltado a seguir Jesus agora convertido. E nesse período já convertido, João Marcos, ele é chamado por Barnabé e Paulo para essa viagem missionária, né? Mas é importante observar que João Marcos, toda hora, ele estava fugindo, não é? Por quê? Porque mesmo agora, com essa viagem de Paulo e Barnabé, no meio do caminho, né, ele vai fugir. Ele não vai continuar com Paulo e Barnabé nessa viagem para Chipre, porque ele vai encontrar muitos desafios pela frente. Possivelmente não era alguém ainda que tinha uma estrutura na sua conversão. Era alguém que ora estava firme na fé e ora estava meio frágil na fé. Então você vai observar que João Marcos, ele não tem raízes ainda, propriamente dito, né? Porque é alguém que ora está bem e ora está mal. E aqui ele sai, ele foge, ele não continua no seu avanço missionário com Paulo e Barnabé. E aí você vai perceber que toda hora João Marcos, mesmo tendo voltado ao Evangelho, mas ele não é alguém ainda seguro na fé. Eu não sei se essa é a sua história, mas se for, que a partir de hoje você possa se firmar na fé. Então, apesar disso, ele era alguém que desejava seguir Jesus, né? Era empolgado pelas coisas de Deus. Mas ainda no capítulo 15 e versículo 37 de Atos, na segunda viagem, Paulo ele não aceitou, não é, João Marcos viajar com ele, porque João Marcos o traiu na primeira viagem. E ele é recusado nesse sentido aí. Só que mais tarde, algo extraordinário vai acontecer, né? E quem sabe na cabeça de Marcos, né, de João Marcos, ele vai pensar, puxa, que cara rude, né, falando com Paulo, porque não deixou ele ir na próxima viagem. E o texto vai dizer que houve uma certa discussão ali, e não muito pequena, entre Paulo e Barnabé. Mas eles seguiram a viagem assim mesmo, né? Cada um, Barnabé agora, né, já não segue com Paulo, mas com Marcos, e Paulo vai agora chamar Silas como companheiro de viagem. Mas o fato é que lá na frente, né, em Colossenses, no capítulo 10, nos parece que Marcos é chamado por Paulo, que havia o repreendido já lá atrás, mas agora Paulo chama ele para fazer parte do seu ministério. Coisa linda, né? Veja que houve aí duas coisas. Houve aí, né, a humildade de Marcos em aceitar o convite para de novo compor o ministério do apóstolo Paulo, e houve também, por parte do apóstolo Paulo, misericórdia em dar uma nova chance a Marcos para começar a trabalhar de novo, se recompor daquele momento de fraqueza que lhe aconteceu. Em Filemon, no capítulo 1, versículo 24, Paulo agora vai chamar ele de companheiro, de meu companheiro na fé, né? E a história da igreja vai nos contar que das prisões do apóstolo Paulo, Marcos, ou João Marcos, foi um dos que mais esteve presente nos sofrimentos e nas prisões do apóstolo Paulo. E uma passagem mais linda que eu posso dizer, particularmente que encontro, está em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 11,
que Paulo vai dizer a Timóteo que tragam Marcos, porque ele é muito útil no seu ministério. Então veja que este evangelho de Marcos serviu de base para o evangelho segundo escreveu Mateus e o evangelho segundo escreveu Lucas, né? E isso é muito importante nós entendermos que Marcos, mesmo sendo esse homem, esse cristão, não é? Muito sem estrutura na sua fé, mas que nos trouxe lições extraordinárias. E uma das lições é que nunca é tarde para corrigir os seus erros, né? E ele corrigiu os seus erros, ele venceu aquela crise de cultura que havia entre ele e seus pais, né? Então, finalizamos aqui hoje esse nosso estudo, podemos dizer assim, essa nossa aula a respeito do Evangelho segundo escreveu Marcos, ou podemos dizer o Evangelho petrino de Marcos, né? Cuja a memória é a de Pedro e cujos escritos, os registros foram através de João Marcos. Deus abençoe você, seja feliz nessa sua jornada de estudante e que você possa crescer tendo como exemplo esse levantar, esse erguer de João Marcos, porque não há ninguém que possa cometer um erro e que não possa também corrigir os seus erros. Deus te abençoe, que possamos ser como João Marcos, humilde para recomeçar a história, né? Para escrever de novo uma nova história e resiliente como Paulo, a ponto de receber de novo o evangelista Marcos, ou João Marcos, de dar uma nova oportunidade a alguém que possa precisar da minha ajuda de novo. Deus abençoe e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.